E uma dúvida que eu tenho assim, aí eu não sei nem se é tipo um segredo de vocês não podem falar e fiquem à vontade, mas assim, em relação a atos, falas, coisas em geral eliminatórias pra vocês, vocês têm algo que vocês julguem como eliminatório? Assim, não, brother, falou isso, fez isso, faz aquilo, tá fora. Vocês têm algo assim? Fica à vontade aí, quem quiser Pode puxar. Se falar. não quiserem falar também, tudo bem, a gente segue, mas é. Sim, eu tenho. Eu acho que o que a gente quer hoje é alguém que possa se engajar com, com aquela oportunidade, com aquela empresa, seja ela qual for, né? Então, quando a gente percebe que o profissional, ele está... gente, não tem certo e errado, tem uma questão de momento, mas quando a gente percebe que o profissional, ele está muito mais voltado para a questão financeira, então, assim, quem paga mais leva, a gente tem uma... eu, pelo menos, tenho uma certa resistência, porque natural, né? Então, não vai se engajar tanto ao propósito, não vai ter o fit cultural, enfim, não é nenhuma questão de competência. E cada um, gente. Mas É, assim, mas. hoje, Ah, não, perdão, perdão. eu não tô aqui querendo dizer, olha, então, eu não tô aqui querendo, desculpa, cagar regra, né? Não. Mas eu acho que a ideia a gente não só quer atrair, mas a gente quer reter, né? Então, quando a gente pensa num projeto, seja ele CLT, tempo determinado, a gente quer que aquele profissional, pelo menos por um ano, se dedique àquilo, né? Quando a gente vê numa conversa que, não importa muito o projeto, importa quanto vão pagar, para mim isso já é um ponto, Entendi. uma questão, sabe? Entendi. Então, acho que é o principal, principalmente quando a gente pensa em desenvolvedor. Então, que eu entendo que o mercado é volátil, que as Esse é até coisas o acontecem, mas contraponto. mesmo menos de um ano, É porque assim, olha, um pouco do contraponto, assim, eu acho que eu concordo em parte com você, eu entendo esse pensamento, mas trazendo um pouco para o mundo de TI, o que eu vejo acontecer? É muito difícil você encontrar um profissional de TI hoje que está infeliz onde está, porque acabou essa de, eu tenho snacks, eu tenho happy hour, eu tenho videogame na empresa, você tem um... Entendeu? Acabou, isso não é mais diferencial, isso passou a ser banal. Então, assim, uma pessoa da área de TI hoje, é muito difícil ela estar infeliz. Se ela está onde ela está agora, é porque ela tá feliz, porque se ela não tivesse, ela já teria metido o pé para um outro lugar onde ela estaria. Então, o que eu vejo é que hoje, nesse momento de escassez de profissionais da minha área, é que se você não tem budget para pelo menos pagar mais do que a gente está recebendo agora, qual é o seu diferencial? Você, beleza, você vai pagar menos ou vai pagar mais? Então, o que você tem de diferente? Por que você acha que eu vou querer ir para sua empresa? E aí até um outro tema que eu ia trazer, que já trazendo um pouco do ego também, que os profissionais de TI hoje, o que a gente pensa é basicamente, não são as empresas que nos escolhem, a gente escolhe as exato. empresas, Sim, sacou? Então, alterou. Mas então, sacou? mas assim, uma coisa não sei se o Vinícius concorda comigo, uma coisa você tá no momento que você tá valorizando, você precisa naquele momento ganhar mais, né? Então, ok. Outra coisa é você olhar a trajetória e o profissional, desde que ele está atuando profissionalmente, né, depois que ele se formou, ele fica 4, 5 meses em cada empresa. Né? Mas Eu você não acha que estou isso não pode ser um olhando. pouco da busca da felicidade, de Não, não só de... não. Eu Isso. acho que a gente pode conversar. Eu não estou dizendo que eu vou É, excluir, show. mas eu acho Pra diferente. você entender o Eu porquê que ele saiu fora nos exato, três... Entendi, porque assim, entendi. uma coisa ele teve 10 passagens, em 2 ele ficou pouco tempo. Isso, ok, acontece, independente. Outra coisa putz, ele teve 10 passagens, em 8 ele ficou pouco tempo. Então, mas Então, isso foi nesse ponto sensível que eu toquei. Tem Então, por um exemplo, alerta. se você Tem um vê alerta aí. é um alerta. Tem um um alerta que a gente alerta, precisa show. entender. A gente precisa entender exatamente por que ele ficou pouco tempo em cada empresa, Mas não qual vai foi ser, o não é um ponto motivador. eliminador. Você não vai deixar de chamar Não, essa não pessoa pra é. conversar. Mas a gente precisa Não, eu não, entender. mas o Entendi, gestor vai, né, O gestor Vinícius? vai, o O gestor gestor entendi. vai. vai.
E aí a gente Totalmente. precisa entender Entendi. exatamente para que nós possamos passar para o gestor o porquê que aquela pessoa trocou tanto de emprego, Exatamente. né? E, por exemplo, se ele ficou em 3 anos, ele tem 5 empregos, a gente tem que ligar um alerta e até entender o porquê. O que te fez? E eu sempre gosto de perguntar nas entrevistas qual é o seu desmotivador? O que vai fazer você não querer trabalhar conosco? O que vai fazer você realmente buscar o mercado? E eu peço para a pessoa ser o mais sincera possível. Né? A gente sabe que as pessoas às vezes inventam algumas coisas nas entrevistas, né? Super comum, né? E a maioria das vezes a gente consegue pegar, tá? Isso pelo tempo a gente consegue pegar algumas questões, porém a gente precisa ligar esse alerta. E outra coisa, ela tocou num ponto, a Ana, de ser a questão financeira. Se ele só está buscando o financeiro, essa pessoa daqui a 3 meses vai me dar problema, porque eu vou ter que contratar outra pessoa para o lugar dele, porque ele vai para outra empresa. Entendeu? Exatamente. Ou ele é bom demais e não está sendo valorizado. E ele está se valorizando. É esse contraponto que eu gosto de trazer muitas vezes, porque assim, dentro da área de TI, querendo ou não, o perfil das pessoas que trabalham com o que eu trabalho é um perfil mais introspectivo, é um perfil mais tímido, é um perfil que Concordo. tem medo, sacou? Então, elas não têm, como eu posso dizer, autoconfiança o suficiente para chegar dentro da empresa que tá e falar: tô me sentindo desvalorizado, me valoriza. E aí alguém chega e chama ele e ele se sente valorizado, ele se sente valorizado e valorizada. Bicho, era tudo que ela queria. Ela só queria ser valorizada. Só que a empresa deu mole de não valorizar. Primeiro, de não valorizar. Segundo, de não perceber que ela não tinha autoconfiança o suficiente para pedir essa valorização. E perdeu, brother. Foi mal, sacou? Então, mas Esse aí que é... isso. Eu concordo, mas aí você entende que isso não se dá numa trajetória? Ele pode acontecer, porque assim, daí você vai olhar, então todas as empresas não valorizaram a pessoa? Ele passou por Talvez. 4 empresas. Mas aí por isso que eu trouxe ponto, assim, você viu, sei lá, o LinkedIn da pessoa, e você viu lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aí a minha pergunta é, só de olhar, você vai eliminá-lo ou não? Você vai chamar pra Então, aí trocar ideia e entender o porquê, então sacou? se ele, como o Vinícius falou, se ele tem lá 3, 4 anos de experiência, ele passou por 5 empresas, eu não vou chamar. Sendo muito honesta, eu não vou Sim, chamar. não Eu vou sem entender que problema. não, porque assim, uma coisa putz, ele passou em 1, 2 empresas que ele teve pouco tempo. Aí a gente pode entender, pode ter sido um projeto, mas agora sim, Ainda mais todas as trazendo para experiências dele por menos de 6 meses, de todas, eu não vou chamar. Eu não vou, eu tô te falando de verdade. Até porque, só para Não, vai. complementar, até porque a Ana tocou nesse ponto, que é um ponto excelente, porque eu vou adorar esse profissional, só que quando o gestor olhar o currículo dele, vai falar: não quero, porque ele tem. Ele passou 3 meses aqui, 6 meses aqui, 4 meses ali, e pra gente, a gente perde muito tempo conversando com o candidato e passando pro gestor. Entendeu? Então, nós precisamos sempre encurtar o tempo, porque, como a gente sempre diz, tempo é dinheiro. Né? Então, se eu perco tempo num profissional que eu sei que ele não vai andar, eu prefiro olhar outros perfis. Né? Obviamente que sempre tem aquele que tem tecnologias que são assim, que a gente está buscando muito, que às vezes eu posso parar para tentar entender também o momento, que eu já entendi e para mim fez sentido, eu levei à frente, o gestor gostou, já existiu o caso também de eu gostar do profissional e o gestor não querer falar por esses motivos, né? Então isso também depende muito do quão a gente está necessitado para fechar aquela oportunidade em algum momento. Que TI é sempre para ontem. Porém, na maioria dos casos, eu digo nos meus casos, tá? A Ana pode falar por ela. Em 90% dos meus casos, eu prefiro não trazer, tá? Eu prefiro também não trazer. É um risco, porque é um risco muito grande, sabe, Renato? Não é que... E ninguém tá aqui dizendo que o profissional estatisticamente não serve, falando, né? e nem que o profissional não é competente, não é Sim. isso. Mas a gente fala, poxa, é muito volúvel.